Bem-vindo ao canal Escatológico. Um assunto bem interessante a respeito da tradução da Bíblia é que, como a língua hebraica não tem vogal, todas as letras são consoantes, tá? Então, no começo é a tradição oral, tá, dos povos semitas, no caso os judeus. As histórias orais começaram a ser escritas através dos símbolos gráficos hebraicos, e esse alfabeto hebraico é constituído de consoantes, não existem vogais, e as vogais elas começaram a ser registradas por escrito através dos masoretas. Eles criaram então um sistema vocálico para marcação das vogais quando da fala, né? Na verdade, esse sistema masorético, ele é justamente também uma interpretação do texto, porque de acordo com a marcação, você pode duas palavras escritas igualmente, mas com sinais vocálicos diferentes, terão diferentes sentidos e diferentes significados, tá? Então temos aqui essa Bíblia textual, e a proposta dela é justamente de tentar mostrar, certo? E explicar como ocorre a tradução, fazendo uma tradução mais ao pé da letra. Então quando você lê em sua Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, apenas nesse versículo, por exemplo, existe aí uma omissão, tá, do tradutor, e também há uma interpretação do texto original. Por exemplo, no hebraico, no texto original, está escrito Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Então, por exemplo, aí eles têm os sinais masoréticos, né, que correspondem à letra E. Mas aí é uma partícula. Esse et é uma partícula chamada Aleph Tav, que é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Então, na tradução desse versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, existe uma omissão, porque eles não colocam, porque esse et não existe tradução para ele, tá? Essa partícula Aleph Tav, que em hebraico nós pronunciamos et, não existe uma tradução para a nossa língua portuguesa, tá? Então, aí, por parte do tradutor, uma omissão. Ele tem que se omitir em traduzir isso, porque não teria sentido. E se você for ler ao pé da letra, é o seguinte: em princípio, Elohim, Aleph Tav, criou os céus e a terra. Então essa Bíblia ela traduz desse jeito, tá? De modo literal, tá? É a Bíblia textual. Em princípio, Elohim Aleph Tav criou os céus e a terra. Então ele vai dar uma explicação para o que é essa partícula, tá? Aleph Tav. Mas eu quero mesmo tocar no assunto relacionado aos luminares, tá? As nossas traduções, ou as traduções normais da Bíblia, né, elas dizem, por exemplo, Gênesis 1:14 traduz o seguinte: e disse Deus, haja luminares no firmamento, né, ou na expansão dos céus, haja luminares. É assim que está traduzido na maioria das Bíblias. Mas a Bíblia textual, ela compara, tá? Essa tradução, ela compara manuscritos. E nos manuscritos mais antigos, tá? Que são os manuscritos de Qumran, que foram encontrados em Qumran, a tradução desse versículo está assim: e disse Elohim, haja maldições
na expansão dos céus, ou no firmamento, para dividir o dia e a noite, e sejam para sinais e para tempos assinalados, e para dias e anos, e sejam como luminares na expansão dos céus, para brilhar sobre a terra. E foi assim. E Elohim Aleph Tav constrangeu duas grandes maldições no luminar maior, Aleph Tav, para domínio do dia, e no luminar menor, para domínio da noite. E Elohim colocou as estrelas na expansão dos céus, para brilhar sobre a terra, e para dominar durante o dia e a noite, e para dividir a luz da treva. E viu Elohim que estava bom. Então, a palavra, certo, nos manuscritos de Qumran, que é traduzida em nossas Bíblias para luminares ou luminárias, na verdade é a palavra maldições. Haja maldições. E ele vem aqui e explica, tá? Então essa Bíblia é bem interessante, que ela vai explicar então esse termo, maldições. Tem aqui uma explicação, tá? Vamos ver aqui. Eu vou ler para vocês. Fala assim. Aqui. Em Gênesis 1, 14 a 16, né? Ele coloca aqui, ele vai explicar o termo maldições, a palavra maldições, tá? Tá aqui. Maldições, tá? Dá para ver aí, né, pessoal? Certo. Os achados arqueológicos de Qumran mostram os mais antigos manuscritos existentes do texto hebraico, século II a.C., com fragmentos de Gênesis, né? Dos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Em 1, 14 e 16, diferente do texto masorético, tá? Diferente do texto masorético, que contém o vocábulo luminária, luzeiro, luminar, e vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês no Bible Hub, tá? Então aqui, ó, temos aqui então essa palavra no texto, isso aqui é o texto masorético, né? Meorot, tá? Meorot, aqui são os sinais masoréticos, né? Então temos aqui em hebraico, tá? As consoantes, né? Mem, Aleph, Re e Tav aqui, certo? São as consoantes, tá? São consoantes. Então imagine essas letras têm esses pontinhos aqui, que são as vogais, tá? Então o texto masorético traz aí essa palavra luminária, luzeiro ou luminar, tá? Que é Meorot. Estes fragmentos, os fragmentos do texto de Qumran, entretanto, eles trazem a palavra maldições, que seria essa palavra aqui com vav aqui no meio, tá? Com vav aqui no meio. Então, a palavra, pelo que eu estou vendo aqui, teria a mesma sonoridade, Meorot, entretanto com o vav aqui no meio, tá? Meorot, e aí seria maldições. Então esses fragmentos de Qumran registram a palavra maldições. E eles dizem que, bom, pelas regras de tradução, tá? A preferência pela leitura mais difícil é óbvia, não somente pela antiguidade de seu respaldo, senão à luz de seu conteúdo teológico. Ele diz então o seguinte: resulta curioso que as mesmas letras do hebraico quadrático usadas no texto masorético para Gênesis 1,14, que é essa palavra que vocês veem aqui, tá? Essas letras aqui, Meorot, luzeiro, são as mesmas registradas em Provérbios 3,33, com significado de maldição. E nós podemos ver aqui, né, perceber que isso é verdade, né, pessoal? Está aqui. Vejam só, as mesmas consoantes
para luzeiros, tá? Então, em Provérbios 3:33, as mesmas consoantes que estão lá no texto de Gênesis 1:14, tá? As mesmas consoantes com os sinais vocálicos aqui colocados nessa palavra, tem uma outra sonoridade, tá? Meerat, é meerat, tá? Lá é meerot, aqui é meerat. Mas vocês percebam que sem os sinais vocálicos das vogais aqui, a palavra é a mesma, tá? Então, ele diz o seguinte, então ele ensina o seguinte: a maldição de Adonai, do Senhor, gravita sobre a casa do ímpio, ao passo que bendiz a morada dos justos. Esta manipulação no significado de Meerot, podemos explicá-lo pelo sistema de vocalização inventado pelos masoretas entre os séculos 5 e 15 depois de Cristo. O sistema é um comentário contínuo. Vejam só como ele fala aí. Vejam só como isso é interessante, tá, pessoal? O sistema, esse sistema masorético, é um comentário contínuo inserido no texto hebraico da lei dos profetas e dos salmos. Seus pontos vocálicos e acentos prosódicos e métricos conferem a cada palavra na qual são postos um significado particular, que em seu estado simples, multidões deles em nenhum caso possuem. Somente as vogais acrescentam conjugações inteiras à linguagem. Este sistema é um dos comentários mais artificiais, peculiares e extensos jamais escritos sobre a palavra de Deus. Porque não há uma só palavra na Bíblia que não tenha ficado sujeita à influência deste particular tipo de glosa. Por conseguinte, ainda sem ter necessidade de acrescentar, suprimir ou mudar por uma só consoante dos manuscritos antigos, a inserção de vogais e acentos deu aos masoretas o poder de mudar dramaticamente o significado de quase qualquer passagem da Escritura, porque a prerrogativa de selecionar vogais e acentos é, em grande parte, a prerrogativa de selecionar palavras. Talvez em nenhum caso melhor que este se cumpriram as proféticas palavras de Jeremias 8, versículo 8. Esse versículo então diz o seguinte, tá? Vamos ver aqui. Como podeis afirmar, nós somos sábios e conhecemos bem toda a Torá, lei do Senhor, quando na realidade a pena fraudulenta dos escribas a transformou em mentira. Olha só que interessante, não é isso? Então, é a manipulação, né? E ele diz aqui que isso é uma profecia que foi cumprida, tá? Então ele continua, em Gênesis 1:15, o texto masorético, sim, registra a palavra luminária, da raiz hebraica or, que significa luz. Or, Vaiomer Elohim, vai or, haja luz. Da direita para a esquerda as letras são Aleph, Vav e Resh. Se a comparação com o vocábulo que registram os fragmentos de Qumran, que é a letra Mem, Aleph e Resh, Vav e Tav, que é aí da raiz de maldição, que é a palavra Arar, que é Aleph, Resh, Resh, veremos que ambas as palavras diferem unicamente na posição dentro da palavra da letra Vav. Nós vimos aqui, não é? Aí ele coloca um quadro, tá? E ele continua dizendo, enriquecendo as notas especiais antes mencionadas relacionadas com o contexto teológico que apoia a tradução apresentada nesta edição, que afirma que Deus criou as maldições e as colocou no firmamento, não é? As maldições. Vamos ler de novo aqui, Gênesis 1,
14. E disse Elohim: haja maldições na expansão dos céus, para dividir o dia e a noite, ou no firmamento. Aí ele diz: mencionaremos também a passagem de Juízes 4 e 5, que narra a história da batalha de Baraque e Débora contra Sísera. A profecia que Débora se refere depois da batalha vai mais além do momento histórico da mesma. Note-se que Débora menciona os reis e as estrelas que se alinharam e que desde suas órbitas combateram para ajudar a Sísera. O arroio de Quizon, que é um riacho, dificilmente poderia arrastar um exército. Tanak, Megido e Meroz nada tiveram a ver com a batalha de Baraque. Por conseguinte, estas afirmações nos dirigem ao Salmo 2, 1 a 3, onde os reis das nações pelejarão contra o Filho de Deus. Megido também se conhece como Ar-Megido e é o mesmo Armagedon, transliteração de Armageddon, de Apocalipse 16, 13 a 16. E o que se pode dizer sobre Meroz? É um ápax, e sua etimologia provém do aramaico ocultar e do hebraico terra. A palavra apresenta um agente de lugar e é traduzida como lugar de extração. Outra tradução é guarida. Assim, pois, o anjo do Senhor maldiz os habitantes de Meroz, os que habitam nesse lugar de extração, localizado na expansão que nos narra Gênesis 1, de 6 a 8. É o mesmo lugar no qual Luzeiro foi abatido. Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? É o cosmos da iniquidade do qual Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12. É o lugar onde Elohim Aleph Tav constrangeu as maldições nas luminares, para que brilhassem na noite sobre a terra, anunciando a obra de Deus. O Evangelho nas estrelas. Romanos 10, 18. Mas então indago, será que não ouviram? Evidente que sim. Por toda a terra a sua voz ecoou, e as suas palavras até os confins do mundo. Salmo, e também ele fala a respeito do Salmo 19, 1 a 4. Né? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Seria até bom ver aqui como está escrito nessa Bíblia, né? Salmo 19. Os céus descrevem detalhadamente a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Os versículos 14, 15 e 16 deste capítulo de Gênesis devem ser lidos juntos. Tudo provém de um propósito de maldição. Olha só que interessante isso, tá? Então, Gênesis 1, 14, 15 e 16, ele diz que tudo provém de um propósito de maldição. Não podemos jamais esquecer o problema transcendental que engloba os fatos de Gênesis 1, 2. Dificilmente se poderá compreender Gênesis 1, 14 a 16 se não se mantém fresco na memória o que o traidor fez. O que fez aquele que violou o pacto? O que fez aquele ser tão perverso que defraudou a confiança de Deus, que o teve como querubim protetor, selo da perfeição, cheio de sabedoria e acabado de formosura? Ezequiel 28, 12. Constrangeu Elohim Aleph Tav duas maldições nas luminárias. Uma delas, a maior, é Aleph Tav. O texto não diz quem é a menor, porém, pelas referências dadas nos Salmos 41, 9
e 55, 12 a 14, sabemos que Jesus, Aleph Tav e Luzeiro eram companheiros, posto que diz que Jesus, Aleph Tav foi ungido por Elohim com óleo de alegria mais do que a seus companheiros, por haver amado a justiça e aborrecido a impiedade. Salmo 45, 7. Porque ele é filho engendrado, enquanto que Luzeiro é um ser criado. Hebreus 1, 4 a 14. Elohim, Aleph Tav, fez com que Aleph Tav recebesse uma maldição. Aleph Tav se desprende de Elohim, e Elohim o deixa ir para que faça a obra de redenção. Assim o expõe o próprio Senhor Jesus em João 17, 1 a 3, quando ora ao Pai e faz a separação do plano, Jesus Cristo, o homem, Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, porque diz: glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, posto que lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhes há dado. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E não diz: glorifique a mim para que eu te glorifique a ti, nem tampouco que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a mim, a quem enviaste. E é o que o menino que nos é nascido, o filho que nos é dado, tem corpo, e um corpo tem sangue, e o sangue é para ser derramado, porque sem derramamento de sangue não há liberação. Hebreus 9, 22. Aleph Tav necessitava um corpo, e Deus o preparou para ele, porque sacrifício e oferta não lhe agradam. Então Jesus, Aleph Tav, disse: eis que venho, no cabeçalho do rolo está escrito acerca de mim: ó Elohim meu, a fazer a tua vontade tem me agradado, e a tua lei está em minhas entranhas. Salmo 40, 6 a 8. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, foi necessário que o Filho do Homem fosse levantado. Jesus, Aleph Tav, se fez maldição a nosso favor, porque está escrito: maldito todo o que é pendurado em um madeiro. Deuteronômio 21, 23, Gálatas 3, 13. Então, como vocês podem ver, essa partícula, tá, pessoal? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Esse Aleph Tav, segundo essa Bíblia explica, né, que é esse et hashamayim, você pode ir lá na Bíblia hebraica e ver isso, né? Vamos lá, Gênesis 1. Vamos colocar aqui, interlinear, no hebraico. Tá? Aqui, Bereshit bara Elohim et. Essa partícula não é traduzida, tá? Então ela é omitida nas traduções tradicionais que nós conhecemos. Fica no princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso aqui, na verdade, corresponderia em grego ao alfa e ao ômega, tá? Aqui é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, tá? Então, Aleph Tav. Ele coloca aqui, escreve Aleph, tracinho Tav, tá? Então, nessa Bíblia está assim, em princípio. Então, nessa Bíblia está assim, ó. Em princípio, Elohim, Aleph Tav, criou os céus e a terra. Então, esse Aleph Tav, né, é o et, que a gente fala quando está falando Bereshit bara Elohim et Hashamayim, et por causa dos pontos masoréticos, né, que colocaram no Aleph Tav essa fala, né, esse som, essa vocalização.
Então ficou Et Hashamayim, criou os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et Hashamayim, né? Bará, que é o criou, né? Et Hashamayim, veet, e a terra. Veet haaretz. Então esse Aleph Tav, tá? O versículo é escrito daquele jeito que eu mostrei aí na tela, tá, pessoal? Então, é bem interessante, tá? Esse estudo. E, na verdade, se nós formos aos textos mais antigos, na verdade, não são luminares, tá? Essa palavra, em Gênesis 1:14, nas nossas Bíblias atuais, estaria traduzido de modo errado, tá? Ou bem diferente da verdadeira intenção do autor de Gênesis. E disse Elohim: haja maldições na expansão dos céus, para dividir o dia e a noite. Porque queiramos ou não, pecado amaldiçoou a terra criada por Deus. Mas pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder do Cordeiro de Deus, nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vai ser justamente o reinado do leão da tribo de Judá, que venceu. E o livro há de abrir. Fica a dica.